Hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números complexos. Esse conjunto foi criado para poder resolver a raiz quadrada de número negativo. Então foi definida uma unidade imaginária que a gente chama de i. Então fica i igual a raiz de menos 1, e i ao quadrado é igual a menos 1. O conjunto dos números complexos, ele compreende todos os outros conjuntos que nós já conhecemos, os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, ou seja, o conjunto dos reais. Analisando a equação x² igual a menos 25, temos que x² igual a menos 25. Como eu tenho aqui um quadrado, eu vou colocar uma raiz quadrada. Raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui. Tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Vou simplificar esse 2 com essa raiz, então ficou só o x. Igual, mais ou menos, raiz de menos 25. Mais ou menos porque toda raiz quadrada tem duas respostas, uma positiva e uma negativa. Eu vou pegar esse menos 25 e vou transformar ele numa multiplicação, que é essa daqui, 25 vezes menos 1. Então, eu vou ter a raiz de 25 vezes a raiz de menos 1. A raiz de 25 é igual a 5. E a raiz de menos 1, por definição, é o valor do imaginário, que é i. Então, nós chegamos à seguinte solução. x² igual a menos 25 tem como solução menos 5i e 5i. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Raiz quadrada de menos 4. Eu posso escrever isso como 4, que multiplica raiz de menos 1. Raiz de 4 é 2, raiz de menos 1 é i. Positivo e negativo. Então, eu tenho como solução para raiz de menos 4, mais 2i, menos 2i. Para resolver a equação x² menos 6x mais 10 igual a 0, utilizamos a fórmula de Bhaskara. Primeira coisa é a gente identificar os coeficientes. Aqui na frente do x² eu tenho o número 1, então o meu a vale 1. Na frente do x, menos 6, então meu b vale menos 6. E aqui sozinho, o 10, que é o valor do c. Vou substituir aqui na fórmula do delta, para encontrar o delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 10. Delta é igual a menos 6² é 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. Se eu devo 40 e eu pago 36, eu ainda estou devendo 4. Então, o meu delta é igual a 4. Vou substituir na fórmula de Bhaskara para resolver e descobrir o valor do x. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes a. X é igual a menos 6, mais ou menos, raiz de menos 4, dividido por 2 vezes a, que é 1. X é igual a mais 6. Por que mais 6? Porque menos com menos vira mais. Mais ou menos, raiz de menos 4, dividido por 2. X é igual a 6, mais ou menos, raiz quadrada. Eu peguei esse menos 4 e transformei ele na multiplicação de 4 vezes menos 1, dividido por 2. X é igual a 6, mais ou menos, raiz de 4 vezes raiz de menos 1, dividido por 2. X é igual a 6, mais ou menos, raiz de 4, i. Por que i? Porque raiz de menos 1 é a mesma coisa que i, dividido por 2. X é igual a 6, mais ou menos 2. Raiz de 4 é 2. I.
dividido por 2. Agora eu vou fazer a divisão. 6 dividido por 2 é 3. 2 dividido por 2 é 1. Não preciso colocar, só coloco i. Então, eu tenho uma resposta com mais, uma resposta com menos. Então, a solução fica x igual 3 mais i, x igual 3 menos i. Esses dois números aqui são números complexos. Forma algébrica de um número complexo. Um número complexo tem essa carinha, tá? Ele é representado pela letra Z, igual a, que seria a parte real, mais BI. B é a parte imaginária. Eu represento a parte real, assim, RE de Z, ou seja, real de Z, que é o A. E IM de Z, imaginário de Z, que é o B. Aqui nós temos alguns exemplos de números complexos. Z igual 3 mais 5i, aonde 3 é a parte real e o 5 é a parte do imaginário. Z igual menos 7 mais 18i. Menos 7 a parte real e 18 o imaginário. Z igual a 5,3. Aqui eu só tenho a parte real, não tenho a parte imaginária, então eu chamo esse número de um número real. Z igual a 7i. Nesse exemplo, eu só tenho a parte do imaginário, então eu chamo esse número de imaginário puro.